Sabe aquela cena clássica? Você está relaxando no sofá depois de um longo dia, assistindo a sua série favorita, quando de repente o seu gato para. Os olhos dele ficam gigantes, as pupilas dilatam até parecerem dois pires pretos, e ele congela. Ele começa a encarar fixamente um canto vazio do teto. Você olha, não tem nada lá. Nenhuma aranha, nenhum mosquito, absolutamente nada. Um calafrio sobe pela sua espinha. Será que a casa está assombrada? Será que ele está vendo o espírito da sua bisavó? Ou pior, será que o seu gato simplesmente quebrou e precisa ser reiniciado? Pois é, amigos gateiros e gateiras, todos nós já passamos por esse mini ataque cardíaco. Mas e se eu disser para vocês que o felino não está maluco e muito menos vendo fantasmas? Ele está, na verdade, usando habilidades sensoriais tão avançadas que fariam qualquer super-herói dos quadrinhos morrer de inveja. Hoje nós vamos revelar as 11 coisas mais estranhas que só os gatos conseguem ver e ouvir, enquanto nós, meros mortais, continuamos na ignorância. Já aproveita e escreve aqui nos comentários qual é o nome do seu pequeno caçador de fantasmas e qual foi a coisa mais bizarra que ele já fez encarando o nada. Antes de começarmos a listar essas bizarrices invisíveis, precisamos entender rapidamente quem é esse serzinho folgado que dorme 16 horas por dia na sua cama. Nós costumamos humanizar nossos gatos, achando que eles são apenas bebês de pelo que gostam de caixas de papelão mais do que de brinquedos caros. Mas a ciência nos diz outra coisa. Você tem um predador de topo de cadeia, um assassino perfeitamente projetado pela natureza, morando no seu apartamento. Durante milhares de anos, a evolução equipou os felinos com um radar biológico de alta tecnologia. Eles são caçadores crepusculares, o que significa que o corpo deles foi feito para operar no limite entre a luz e a escuridão. Enquanto os nossos sentidos humanos são, francamente, bem medíocres e focados apenas em não tropeçarmos na calçada, o corpo do seu gato é uma antena parabólica viva. Tudo neles, desde a ponta das orelhas que parecem radares independentes até os bigodes ultrassensíveis, foi desenhado para captar sinais mínimos do ambiente. Então, quando você acha que o ambiente está em absoluto silêncio e completamente parado, para o seu gato, a sua sala de estar está parecendo o centro de Nova York na hora do rush. Vamos descobrir o porquê? A primeira coisa estranha que o seu gato vê e você não faz a menor ideia é o mundo em ultravioleta. Exatamente, o seu gatinho é capaz de ver luzes UV. Nós, humanos, temos uma lente no olho que bloqueia os raios ultravioletas. Isso protege nossa visão, mas nos deixa cegos para uma parte enorme do espectro de cores. Já os gatos não têm esse filtro. Isso significa que coisas que para nós parecem perfeitamente limpas e normais, para eles brilham como se estivessem em uma balada com luz negra. Sabe quando você faz aquela faxina pesada no final de semana, passa aspirador, joga desinfetante no chão inteiro e senta no sofá achando que a casa está impecável? O seu gato passa por ali, te olha com uma cara de julgamento profundo e você não entende o porquê. A verdade é que ele pode estar vendo rastros antigos de urina de outros animais, ou até dele mesmo, brilhando no chão. Sim, a urina contém substâncias que reagem à luz UV. Então, enquanto você acha que o tapete está limpo, o seu gato está lendo um mural de recados biológicos que brilha em neon. É por isso que às vezes eles cismam com um cantinho específico da casa, que parece limpo para você, mas para os olhos dele tem uma placa gigante de neon piscando com informações do passado. E não pense que a visão ultravioleta serve apenas para encontrar lugares sujos e te julgar pela qualidade da sua faxina. Essa super habilidade transforma o mundo lá fora em um verdadeiro espetáculo psicodélico para o seu felino. Pense naqueles momentos em que o seu gato fica horas sentado na janela, olhando para o jardim ou para a rua, parecendo completamente hipnotizado. Você acha que ele está apenas tomando um solzinho ou curtindo a brisa? Nada disso. Ele está assistindo a um show de cores incrível. Muitas flores e plantas possuem padrões ultravioletas desenhados em suas pétalas, que nós não conseguimos enxergar, mas que servem para atrair insetos. Mais fascinante ainda, muitas aves, as presas favoritas dos nossos tigres de apartamento, possuem penas que refletem intensamente a luz UV.
Então, quando um simples pombinho cinza passa voando, para você é só uma ave sem graça. Mas para o seu gato, é como se fosse uma bola de discoteca voadora e piscante passando pela janela. Até mesmo pequenos roedores deixam trilhas de urina na grama que, sob a luz do sol, brilham como estradas iluminadas para os gatos. O mundo deles é uma rave contínua de luzes e cores, e nós estamos apenas vivendo na versão preto e branco dessa realidade. A segunda coisa bizarra que eles percebem e nos dá calafrios é o famoso fantasma na parede. Chegamos ao clássico. Por que o gato encara a parede em branco por minutos a fio, às vezes até seguindo algo com os olhos e balançando a cabeça? A ciência explica de duas formas, e nenhuma delas envolve o mundo espiritual. A primeira explicação tem a ver com pequenas imperfeições visuais chamadas moscas volantes, ou floaters. Você já esfregou o olho e viu umas cobrinhas ou pontinhos transparentes passando pelo seu campo de visão? Gatos também têm isso no fluido ocular, mas a atenção deles a movimentos é tão absurda que eles tentam caçar as próprias moscas volantes. A segunda explicação, que é ainda mais impressionante, é que a visão deles capta poeira. Partículas minúsculas de poeira flutuando no ar, que refletem uma fração microscópica da luz que entra pela janela, são perfeitamente visíveis para eles. Enquanto você não vê nada, o gato está focado em um grãozinho de poeira dançando na corrente de ar do ventilador. Eles têm uma densidade de células receptoras de movimento nos olhos muito maior que a nossa. Portanto, da próxima vez que ele encarar o teto, não chame o padre. Passe um espanador de pó na casa que resolve. Ainda sobre esses fantasmas invisíveis, precisamos adicionar a audição à equação. Se a visão do gato para movimentos minúsculos é assustadora, a audição é simplesmente apelona. A terceira coisa bizarra são os sons de alta frequência de insetos microscópicos. Você sabia que seu gato consegue ouvir uma aranha andando na parede do outro lado da sala? Nós humanos conseguimos ouvir frequências de até 20.000 Hz. Já os cães, que consideramos ter ótima audição, chegam a cerca de 45.000 Hz. E os gatos? Eles humilham todo mundo ouvindo até impressionantes 64.000 Hz. Isso significa que o mundo é extremamente barulhento para eles. Quando ele está focado na parede, ele não está apenas vendo o grão de poeira. Ele provavelmente está ouvindo as patas minúsculas de um mosquito esfregando umas nas outras atrás da cortina, ou o som de uma barata se esgueirando dentro do rodapé. Aquelas orelhinhas em forma de cone funcionam como antenas parabólicas independentes. Elas podem girar até 180 graus para focar exatamente na origem de um microssom. Então, sim, ele age como se fosse louco, mas ele só tem o ouvido do Superman. O silêncio absoluto que você sente na sua sala à noite simplesmente não existe na cabeça do seu felino. A quarta maravilha invisível, ou inaudível, nos leva àquele barulhinho super engraçado que todo gateiro ama. Você sabe do que eu estou falando. O gato está na janela, vê um passarinho e começa a fazer aquele som estranho com a boca. Ec, 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 tremendo o queixo como se estivesse batendo os dentes de frio ou tentando imitar o canto do pássaro. Mas o que ele está ouvindo e o que ele está tentando fazer? A resposta envolve frequências ultrassônicas de roedores. Na natureza, os ratos e camundongos se comunicam através de chiados e guinchos ultrassônicos que estão completamente fora do alcance do ouvido humano. O seu gato, com aqueles radares na cabeça, consegue interceptar essas conversas secretas dos roedores. Muitas vezes, eles começam a fazer esse barulho com a boca por uma reação neurológica de frustração e antecipação. É a famosa mordida fatal, que eles dariam no pescoço da presa, traduzida em um tremor de excitação, porque eles não podem alcançar o alvo através do vidro da janela. O nível de detalhes sonoros que chega até o cérebro deles quando olham para o jardim é como se eles estivessem com fones de ouvido ouvindo um podcast inteiro dos animais da vizinhança, enquanto nós não ouvimos um pio. Tem um mito muito engraçado entre os donos de gatos sobre esse ec, ec, ec. Muita gente jura de pés juntos que o gato está tentando conversar com o passarinho na árvore, quase como um encantador de aves, para convencê-lo a chegar mais perto.
Sejamos honestos, o seu felino não é um diplomata da ONU tentando negociar paz com os pombos. Ele é um assassino calculista. Os cientistas acreditam que esse bater de dentes é uma resposta de um instinto tão profundo que chega a ser incontrolável. Os músculos da mandíbula do gato estão literalmente ensaiando o movimento exato e rápido necessário para quebrar a espinha da presa antes que ela possa reagir. Além disso, ao ouvir os sons ultrassônicos dos animais lá fora, o cérebro do felino é inundado de adrenalina e dopamina. É como se a presa estivesse gritando: "Estou aqui!" E o gato, frustrado pela barreira invisível que chamamos de janela, tem uma espécie de curto-circuito na mandíbula. Então, da próxima vez que você achar fofo o seu gatinho conversando com os passarinhos lá fora, lembre-se, na cabeça dele, ele já executou mentalmente um plano tático de invasão e abate digno de um filme de ação de Hollywood. Vamos para a quinta coisa bizarra que só os gatos ouvem, e essa é de derreter o coração e dá um pouco de medo ao mesmo tempo. Seu gato ouve o funcionamento do seu corpo. Mais especificamente, ele ouve o seu coração batendo e a mudança no ritmo da sua respiração. Sabe quando você está dormindo profundamente e o seu gato está dormindo nos seus pés? De repente você começa a acordar. Você ainda não abriu os olhos, não se mexeu na cama, mas na mesma fração de segundo, o gato já levantou e está miando na sua cara pedindo sachê. Como ele sabia que você estava acordando se você não moveu um músculo? Simples. O superouvido dele detecta a mudança de ritmo no seu batimento cardíaco e na profundidade da sua respiração. Quando passamos do sono profundo para o sono mais leve, ou quando começamos a despertar, nossa frequência cardíaca acelera levemente e nossa respiração muda de padrão. Para nós, isso é invisível. Para o gato que está no mesmo ambiente, é um alarme estridente dizendo: "O humano acordou, a máquina de abrir lata de atum está online de novo." Eles nos monitoram, como se fossem monitores cardíacos peludos com rabo. E essa habilidade de monitoramento não para por aí. Além de ouvirem o seu corpo por dentro, eles também sentem e cheiram as suas emoções e o seu estado de saúde. Sabe aquelas histórias famosas de gatos que não saem do lado do dono quando ele está doente? Muitas pessoas acham que é pura empatia emocional. Em parte, é amor, claro. Mas cientificamente falando, o corpo humano, quando está lutando contra uma infecção bacteriana, uma febre ou até mesmo quando estamos tristes e liberando hormônios de estresse como o cortisol, emite odores microscópicos através do suor e da respiração. Nós não sentimos diferença nenhuma no nosso próprio cheiro, e nem as outras pessoas na casa. Mas o órgão de Jacobson do seu gato, localizado no céu da boca, funciona como um laboratório químico portátil de última geração. Quando ele fica te cheirando e dorme grudado no seu peito ou na sua garganta quando você está gripado, ele está fisicamente lendo as mudanças químicas e sonoras, aquele catarro no pulmão que você acha que é silencioso, do seu corpo. Ele é o seu médico particular, enfermeiro e fiscal de saúde, que só cobra em troca algumas horas de coçadinhas atrás da orelha. A sexta coisa incrivelmente estranha que os gatos conseguem ver ou sentir é algo invisível até para a tecnologia humana básica: o campo magnético da Terra. Sim, o seu gato tem uma bússola biológica embutida na cabeça. Já ouviu aquelas histórias inacreditáveis de gatos que se perdem durante uma mudança de casa, andam centenas de quilômetros por meses, atravessam estradas e florestas e do nada aparecem na porta da casa antiga da família? Nós ficamos maravilhados achando que é milagre. Mas cientistas descobriram que muitos mamíferos, incluindo nossos amados tiranos peludos, possuem uma sensibilidade magnética chamada magnetorrecepção. Eles provavelmente sentem as linhas do campo magnético da Terra de uma maneira sutil, quase como se pudessem ver o norte e o sul no ambiente. É por isso que os gatos têm um senso de direção muito superior ao nosso. Enquanto você precisa colocar o Waze para ir à padaria do outro lado do bairro, porque tem preguiça de pensar nas ruas, o seu gato poderia ser vendado, rodado 10 vezes, solto num parque, e ainda assim ele saberia intuitivamente a direção exata de onde fica o pote de ração favorito dele.
E o mais divertido dessa bússola interna felina é como ela pode explicar os comportamentos mais idiotas que eles têm em casa. Sabe quando seu gato cisma em dormir sempre no mesmo exato pedacinho do tapete da sala? Ou deita no meio do corredor em um ângulo super específico onde todo mundo acaba tropeçando nele? E quando você tenta mover a cama dele para um lugar melhor e mais quentinho, ele te ignora solenemente e volta para o chão duro? Alguns estudiosos do comportamento animal sugerem que, além da temperatura e correntes de ar, os gatos se alinham com os campos magnéticos terrestres para relaxar. Há até mesmo estudos hilários, feitos inicialmente com cachorros, mas observados em felinos, que mostram que na hora de ir ao banheiro, na caixa de areia, eles tendem a se alinhar no eixo norte-sul para fazer suas necessidades. Então, da próxima vez que você vir o seu gato demorando para achar a posição certa para fazer um cocô, rodando na areia como se estivesse executando uma dança ritualística, lembre-se, ele não é fresco, ele está apenas calibrando a bússola interna com o campo magnético do planeta Terra antes de soltar a bomba radioativa. Vamos para a sétima coisa invisível que domina a vida do seu gato: o zumbido insuportável dos eletrônicos. Vivemos em uma era de tecnologia. Em cada cômodo da sua casa existe um roteador de Wi-Fi, um carregador de celular na tomada, uma TV em stand-by e lâmpadas de LED. Para você, sua casa é perfeitamente silenciosa e pacífica. Mas para o gato com a super audição de até 64.000 Hz que mencionamos antes, a sua casa moderna soa como a sala de máquinas de um submarino nuclear. Carregadores de celular e fontes de aparelhos eletrônicos emitem um apito agudo contínuo de alta frequência, devido às vibrações de seus componentes internos. Nós, na nossa surdez evolutiva, não ouvimos nada, mas o coitado do seu gato escuta um zi constante o dia todo. Sabe quando ele fica extremamente irritado do nada em um cômodo? Ou quando ele simplesmente se recusa a deitar na caminha cara que você comprou e colocou estrategicamente perto da tomada do abajur? Ele não está sendo ingrato com seus gastos. Ele está apenas tentando fugir do barulho torturante que aquele carregador barato que você comprou no camelô está fazendo na cabeça dele. Isso também explica um dos maiores crimes cometidos pelos felinos nas nossas casas. Por que o gato sobe na mesa, olha diretamente nos seus olhos com aquela cara de psicopata fofo, levanta a patinha e joga o seu celular caríssimo no chão? Nós sempre achamos que é por pura maldade, por rebeldia, ou porque ele quer ser o único centro das atenções. Embora a necessidade de atenção seja real, afinal eles são deuses na própria cabeça, há outra teoria fascinante. Aquele aparelho celular vibrando, recebendo notificações, e mesmo a tela, quando está ligada, emite microfrequências sonoras e estática que podem ser extremamente incômodas para os sentidos aguçados do gato. Para eles, aquele tijolinho de metal e vidro não é uma ferramenta de comunicação. É um inseto alienígena zumbidor e irritante que está atrapalhando o sono de beleza dele em cima da mesa. A lógica felina é simples e brutal. Se está fazendo um barulho irritante que o meu escravo humano é burro demais para ouvir, a solução é jogar no chão até parar de funcionar. É basicamente uma autodefesa preventiva contra a poluição sonora cibernética da sua casa. Chegamos à oitava coisa estranhíssima. O seu gato prevê o futuro do clima. Ele é um meteorologista felino. Você já notou que o seu gatinho muda completamente de humor horas antes de cair uma daquelas tempestades feias? Ou que ele se esconde debaixo do sofá no meio de um dia ensolarado e no final da tarde o céu desaba em água e raios? A magia aqui não é mística, é pressão barométrica. Os gatos são incrivelmente sensíveis a mudanças na pressão atmosférica do ar. As estruturas do ouvido interno deles, que também são responsáveis pelo incrível equilíbrio que os faz cair sempre de pé, funcionam como um barômetro altamente calibrado. Quando uma tempestade está se formando, a pressão do ar cai subitamente. Você só vai perceber isso quando o vento esfriar e o céu ficar preto. Mas o ouvido interno do gato sente essa diferença de pressão física muitas horas antes. Além disso, as mudanças na umidade do ar alteram como os cheiros se comportam. O ar úmido que precede a chuva traz odores de quilômetros de distância, que os gatos captam com um olfato poderoso.
Então, ele não está adivinhando o futuro. Ele está lendo os dados do ambiente como um supercomputador peludo. Essa mudança de pressão antes da chuva está intimamente ligada a um evento que todo dono de gato teme e ama ao mesmo tempo. A famosa loucura repentina, ou como os russos chamam perfeitamente na internet, o tigitch noturno. Sabe os zoomies? Quando o gato, do mais absoluto nada, arregala os olhos, abaixa as orelhas e começa a correr de um lado para o outro da casa como se estivesse sendo perseguido pelo próprio demônio, derrapando nas curvas e pulando nos móveis? Muitas vezes, essa descarga explosiva de energia acontece justamente quando o tempo está prestes a virar. A mudança na eletricidade estática do ar e a queda da pressão causam uma sensação de agitação física no corpo do felino. Os bigodes ficam carregados de estática, os pelos arrepiam microscopicamente e a energia acumulada precisa sair de alguma forma. Na natureza, essa mudança climática seria o sinal vermelho para os predadores. Vai chover forte, preciso caçar rápido agora mesmo ou procurar o melhor abrigo possível. No conforto do seu apartamento, sem ter o que caçar para gastar essa adrenalina de sobrevivência, o seu gato traduz esse instinto primitivo em um espetáculo de parkour hardcore pelos corredores, usando seu tapete caro como pista de decolagem. A nona coisa bizarra que só os gatos conseguem captar é a nossa brincadeira favorita e ao mesmo tempo a mais letal: os tremores sísmicos debaixo das cobertas. O monstro do cobertor é uma das presas mais caçadas nas casas ao redor do mundo. Você deita na cama, mexe o dedão do pé bem devagar sob o edredom e do outro lado da cama os olhos do gato travam naquilo. Por que eles ficam tão malucos com isso? Porque na mente ancestral do felino, eles não estão vendo o seu pé. Eles estão captando os mesmos sinais de que um pequeno roedor está cavando um túnel subterrâneo. Os gatos têm almofadas nas patas que são repletas de terminações nervosas incrivelmente sensíveis, capazes de sentir vibrações minúsculas através de superfícies. Quando você move o pé na cama, o colchão inteiro transmite uma vibração sutil, como um microterremoto, direto para as patas do gato que está deitado na beirada. Para o gato, a ilusão é perfeita. A textura fofa do edredom, o movimento irregular e o som do tecido roçando criam a simulação absoluta de um rato debaixo da neve ou da grama alta. Não é que ele quer arrancar o seu pé fora de propósito, é que o instinto dele assume o controle total e o botão de matar é apertado automaticamente no cérebro. A 10ª habilidade mutante nos traz para o período mais aterrorizante do dia: a madrugada. A visão no escuro. E não é só enxergar um pouco melhor. Atrás da retina dos gatos existe uma camada reflexiva chamada tapetum lucidum, tapete brilhante em latim. É essa camada que faz os olhos deles brilharem como lanternas de LED nas fotos, ou quando você acende a luz do corredor no meio da noite e quase morre do coração vendo aquele par de olhos amarelos te encarando na escuridão. O que essa camada faz é agir como um espelho. Toda a pouca luz que entra no olho do gato passa pelos receptores, bate nesse espelho no fundo do olho e reflete de volta para passar pelos receptores uma segunda vez. Isso significa que o gato consegue aproveitar qualquer fóton de luz disponível 2 vezes. Enquanto você levanta à noite para beber água, chuta a quina da cama, pisa no rabo do gato e xinga em 4 idiomas diferentes porque não enxerga um palmo à frente do nariz, o gato está te olhando e pensando: como esse bípede gigante conseguiu chegar ao topo da cadeia alimentar sendo tão cego e desajeitado? Na luz fraca das estrelas ou de um poste na rua, a sua sala é tão clara para ele quanto um dia nublado seria para nós. Mas aqui vai um segredo divertido para destruir um pouco desse mito da visão noturna divina. Gatos precisam de alguma luz para o tapetum lucidum funcionar. Se você colocá-los em um breu total, sem nenhuma frestinha de luz, um quarto 100% escuro, eles ficam tão cegos quanto você. Só que eles trapaceiam. Eles ativam um sistema de radar secundário, os bigodes. Os bigodes dos gatos não são pelos normais. Eles estão enraizados profundamente no sistema nervoso e sentem até as mudanças mais sutis nas correntes de ar ao redor dos móveis. Então, mesmo se estiver um breu completo e ele não puder usar os olhos de laser, ele cria um mapa 3D da sua sala no próprio cérebro, sentindo como o ar bate na mesa de centro,
no sofá e na parede. É por isso que cortar o bigode de um gato é um crime cruel. É o mesmo que vendar os olhos de um humano e mandá-lo andar na beira de um precipício. Apesar de toda essa tecnologia biológica fantástica, de vez em quando eles calculam mal a distância e erram o pulo, caindo de cara no chão. É reconfortante saber que, mesmo sendo super-heróis da biologia, eles também têm seus momentos de pura humilhação e falha técnica em casa. A 11ª coisa, invisível para nós, mas torturante para eles, é a taxa de atualização das luzes e telas. Vamos usar o termo técnico, mais simplificado, o flicker, ou cintilação. Sabe aquela luz fluorescente na sua cozinha que parece perfeitamente normal para você? Ou a sua TV de LED mais antiga? O olho humano capta imagens como um filme constante a partir de certa velocidade, cerca de 50 a 60 vezes por segundo. Nós achamos que a luz está ligada de forma contínua. Porém, os gatos processam informações visuais muito mais rápido que nós, cerca de 70 a 100 vezes por segundo. Isso é essencial para um animal que precisa acompanhar uma mosca em voo ou a mudança de direção de um rato assustado. O resultado disso? Aquela luz perfeitamente normal da cozinha, para o gato, parece uma luz estroboscópica de boate piscando loucamente. Antigamente, os gatos não ligavam muito para as televisões de tubo, aquelas caixas gigantes, porque a imagem piscava tão devagar que, para eles, não formava uma imagem contínua. Era apenas um flash de luzes sem sentido. Agora, com as TVs modernas de 120 Hz ou mais, a tecnologia finalmente alcançou o cérebro felino. E é por isso que hoje eles sentam para assistir a vídeos de passarinhos no YouTube com você. O avanço da tecnologia humana finalmente os considerou. E para finalizar nossas curiosidades bizarras sobre os sentidos felinos, temos o fenômeno da audição seletiva extrema do pote de ração. Isso não é brincadeira, é uma verdadeira anomalia biológica misturada com psicologia pura. Você sabe bem como funciona. Você está em um extremo da casa e chama o gato pelo nome. Bolinha, vem cá. Bolinha, ps, ps. Você fala no tom mais normal, depois grita, depois faz barulho de beijinho. O gato está no quarto ao lado, deitado na cama, com as orelhas funcionando perfeitamente, como vimos, ouvindo até frequências ultrassônicas, mas ele simplesmente não move um músculo. Nem sequer gira a orelha. A casa é puro silêncio. Você jura que ele ficou surdo com a idade. Então, você vai até a cozinha, a 15 metros de distância, e com o menor toque do universo, roça a unha na embalagem do sachê de atum. Antes de você piscar os olhos, escuta o som das garras derrapando no piso flutuante. E, de repente, o Bolinha está se esfregando na sua perna, miando como se não comesse há 15 anos. Ele consegue ouvir o barulho microscópico de um anel de metal de lata de alumínio sendo aberto do outro lado da casa, através de 3 paredes de tijolos, mas é clinicamente surdo para o próprio nome. A verdade que dói nos nossos corações de gateiros é que o gato ouviu perfeitamente quando você o chamou pelo nome. O cérebro dele processou sua voz humana, o ouvido supersensível detectou o seu tom afetuoso, e ele simplesmente decidiu, de forma consciente e deliberada, que você não valia o esforço de levantar. Estudos de psicologia animal provam que gatos reconhecem seus nomes e as vozes de seus donos. Eles até mesmo distinguem se é um estranho chamando ou o dono. O problema é que, ao contrário dos cães, que foram domesticados para nos obedecer e agradar em troca de recompensa social, um simples bom garoto, os felinos se autodomesticaram pela conveniência da comida e abrigo grátis que fornecemos. Se o seu chamado não sinaliza uma vantagem tática ou nutricional imediata, o filtro cerebral dele joga sua voz na caixa de spam emocional. É a mais pura e cristalina definição de atitude felina. Eles ouvem frequências que desafiam a física, enxergam rastros brilhantes de UV, sentem o magnetismo da Terra, mas só usam toda essa tecnologia do Batman quando há um sachê sabor salmão envolvido. E não tem como não admirar esse nível de autoconfiança de quem se acha o verdadeiro dono da casa, não é mesmo? Agora você já sabe a verdade nua e crua. Da próxima vez que o seu gatinho ficar encarando o teto no meio da madrugada, correr ensandecido pela casa derrapando no tapete,
ou te julgar de cima da mesa antes de derrubar seu celular, lembre-se, ele não está vendo fantasmas, ele não enlouqueceu e ele não te odeia. Bom, talvez um pouquinho se você demorar para colocar a comida. O que acontece é que se passa um universo inteiro de luzes, cores, sons e vibrações na cabecinha desse pequeno predador. Um mundo frenético e barulhento ao qual nós simplesmente não temos acesso. Mesmo sendo folgados e surdos seletivos para os nossos chamados, é impossível não ser completamente apaixonado por esses pequenos X-Men peludos que encantam nossos dias e infernizam nossas noites. Se você curtiu descobrir esses segredos e seu cérebro explodiu com essas bizarrices, deixa logo seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos na mente dos nossos deuses felinos. E compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que vive achando que o gato dele vê assombração. E agora, o grande desafio para vocês nos comentários. De 1 a 10, o quão snob é a surdez seletiva do seu gato quando você o chama pelo nome? O meu é nota 11. Conta aí embaixo e até o próximo vídeo, gateiros!